nome é Eduardo Moraes, eu sou gestor de renda variável da Principal Asset Management do Brasil e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias para o mês de junho. Tá? Primeiro, fazendo um panorama do cenário macro, junho foi um mês positivo para os ativos de risco ao nível global, o S&P volta aos recordes históricos, MSCI Global sobe 4%, você teve muito ruído ali ao nível geopolítico, com a guerra Israel-Irã acontecendo, mas no final do dia aconteceu dentro do próprio mês, tá? Você teve um spike ali nos preços de petróleos e ao final do mês o preço do petróleo já tinha voltado bastante, a gente até conseguiu capturar parte desse movimento comprando Petrobras e depois reduzindo novamente. Seguiu aí um ambiente de dólar global fraco, que é bom para os mercados emergentes. E vindo aqui agora um pouco para o Brasil, também foi um mês positivo. A Bolsa subiu ali 1,37%, já sobe um pouco mais de 15% nesse primeiro semestre. Tá? Real, nossa moeda, veio bater 5,50, acho que é um patamar que dificilmente as pessoas imaginavam ao final do ano passado. Juros longos fechando, NTN-Bs fechando. Nesse mês a gente revisou nossa projeção de inflação de 5,4% para 5,2%. Acho que no mês passado a gente já tinha revisado a projeção de PIB de 2,1% para 2,3%. Tá? Então, de certa forma, o cenário, aquele cenário mais construtivo que a gente estava visualizando para 25 e 2026 começa a acontecer. Investidores estrangeiros, mais 5 bilhões de reais de aplicação na Bolsa, tá, de recursos externos vindo para a Bolsa, somando no ano já 26 bilhões de reais. A pena é que o investidor doméstico ainda não parece estar entrando aqui na Bolsa. A gente chega a ser 42 bilhões. O mês passado foi um mês difícil, novamente, de resgates em fundos de ações. Acho que no ano o resgate já está na casa de 42 bilhões de reais. Isso aí não mudou, tá? Sob a ótica política, a gente começa a perceber ali um certo desembarque do centrão do governo, com todo esse debate sobre aumento de impostos acontecendo. O Congresso vai e derruba o decreto de aumento de IOF que o governo havia feito no mês anterior. Então, uma retórica mais o Congresso marcando um ponto de que não dá para fazer o ajuste apenas em aumento de imposto. Esse modelo de crescimento calcado em crescimento de gasto público e aumento de imposto claramente começa a mostrar sinais de exaustão. Tá? E o fiscal começa a entrar no debate político. A gente vê isso com muitos bons olhos. Tá? Quanto antes o fiscal entra no debate político, mais importante e eu acho que mais aumenta a probabilidade de uma transição política ali em 2026, que eu acho que tem consequências bem relevantes para o mercado. Feito essa primeira introdução, vamos olhar os principais números dos fundos. Deixa eu dividir com vocês aqui alguns slides. Então, começando aqui pelo Claritas Long and Short, a gente teve uma performance aqui de 1,26 no mês de junho, 115% do CDI. No ano, 8,41, 131% do CDI. Tá? Aqui alguma retomada na utilização de risco do fundo. Em termos de exposição bruta, aqui na casa de 65%, exposição líquida 9,40%, quanto ajustado por beta, alguma coisa como 12,90%. Tá? Principais destaques positivos, a ação direcional, que uma arbitragem que a gente fez no aumento de capital de Minerva, uma contribuição interessante, a ação direcional também com uma contribuição interessante, a ação long contra o índice, posição comprada em Vibra também com uma contribuição, Cenepar com uma contribuição, Redditor negativo. Aqui em pares, a posição comprada em Equatorial contra a Engie, você teve um short squeeze acontecendo aqui na Engie, que custou um pouquinho esse mês. E ação short contra o índice, destaques aqui em BP Seguridade, Ambev e São Martinho, compondo aqui os principais destaques do mês. Tá? Quando a gente vem aqui para o Claritas Valor,
O fundo subiu 1,60 contra 1,37 do IBX. No ano, ele sobe 24,39, tá, contra 15,23% do IBX, um pouco mais de 9% de alfa no ano. Principais destaques no mês: Petrobras, Vibra. Petrobras, como eu mencionei no call inicial, a gente conseguiu fazer um bom giro aqui dentro do mês, aumentando a posição intramês e reduzindo ao final. Vibra, BTG, Lojas Direcional, Intelbras e PetroRio como principais destaques positivos, Localiza, Redditor e Apvida como destaques negativos. Quando eu olho o ano, principais destaques positivos: finanças e bancos, tá? Aqui Itaú, BTG como os principais destaques. Mesmo o Banco do Brasil, a gente conseguiu capturar um pouco um painel positivo que a gente conseguiu travar a tempo, a gente reduziu uma parcela relevante da posição, do lucro. Construção, os construtores de baixa renda e Cyrela aqui com destaque no ano. Varejo aqui também 3,74, um belo no destaque no ano, um setor que a gente tinha a exposição muito baixa e crescemos recentemente, tá, nos últimos 2 meses, um pouco naquela visão de ir aumentando a exposição aos cíclicos domésticos ao longo do ano. O setor de varejo é um dos beneficiados com essa transição que a gente faz na carteira. Utilities, de uma maneira geral, eu gosto sempre de ver esses 3 setores juntos: elétrico, disco integradas, geração e transmissão e saneamento. Aqui é Sabesp, aqui foi Serena, e aqui Energisa e Equatorial, e assim sucessivamente. Destaques negativos aqui em papel e celulose e em petróleo e gás, mas petróleo a gente recuperou metade do resultado negativo que a gente tinha no mês anterior, tá? Olhando aqui o que é que a gente fez das principais mudanças no último mês, a gente reduziu um pouco mais commodities, a gente tomou decisão de reduzir papel e celulose, que é o principal detrator do ano, mas concentrar em Suzano. Então a gente reduz Klabin, aumentando em Suzano, olhando o todo, uma posição um pouco menor vis-à-vis o que a gente tinha no começo do mês, tá? Fizemos aqui uma pequena redução em Petrobras, mas antes a gente tinha aumentado ao longo dentro do próprio mês, contribuição positiva aqui de 0,65 no segmento de exportadoras, tá? No tema exportadoras. No tema valor, a gente, de uma maneira geral, a gente deu uma reciclada aqui no portfólio, levantando um pouco recursos de papéis que tinham apresentado uma performance bem relevante ao longo do ano, para abrir espaço para algumas ideias novas, tá? Então aqui, nesse tema, a gente reduz um pouquinho Itaú, Equatorial, Banco do Brasil é um outro conceito, a gente resolveu zerar a posição, a gente já tinha reduzido metade antes do anúncio do resultado. O resultado foi pior do que a gente imaginava, a gente terminou de zerar. Então, direcional, eu também fiz uma redução realizando lucros. Banco BTG e Localiza também, mesmo conceito, reduzindo um pouco lucro, realizando um pouco lucros. Abrindo espaço para o retorno de Banco Bradesco aqui no portfólio. Copel, que entrou aqui substituindo a Serena, tá? E alguns aumentos, Loja Renner e Cyrela, aumentando aqui os cíclicos domésticos, e entrou no portfólio novamente Rumo, tá? Rumo ficou bem para trás. Bom, tem um slide, eu falo no próximo slide sobre Rumo, tá? E complementando aqui, aumentamos um pouquinho em Vivara e aumentamos um pouquinho em Redditor, tá? Então, essas foram as modificações que fizemos ao longo do mês, aumentando aqui um pouquinho a exposição, mas nada significativo. Quando a gente olha aqui o Claritas Long Bias, apresentou uma performance aqui de 1,67, 22% no ano, contra o IPCA mais yield da IMAB aqui de 6,83. O Long Bias tem aquela carteira que deriva da carteira do valor, 45% de exposição bruta vindo do long and short, e aqui com uma estratégia de proteção via put de Bovespa, tá? Aqui também um pouco a abertura do P&L entre as suas diversas
se eu tivesse os componentes, tá? E o risco alocado aqui do long bias. Aqui, só para colocar um pouquinho, eu mencionei Rumo, papel novo que a gente teve, que voltou para o portfólio esse mês. Basicamente, a ação ficou bem para trás, tá? Se você colocar aqui em contexto, você teve aqui um de-rating relevante de múltiplo ao longo do passado recente. A gente entende que estamos vendo aqui uma safra recorde, tá? Essa safra precisará ser escoada, e o principal concorrente, para quem não quiser usar a ferrovia, será frete rodoviário, que já subiu aqui de preço. Tá? Então é um pouco isso. O primeiro trimestre ficou um pouco a desejar, mas a gente acha que já indo para esse segundo trimestre, a gente começa a ver uma reaceleração do resultado acontecendo, tá? Então é um pouco essa a visão. O papel ficou bem para trás. Eu acho que tem aqui algum de-rating em função de uma decepção com seu controlador, com o grupo Cosan. Primeiro foi a questão do trade, que não se provou acertado em Vale, depois o problema que está acontecendo na Raízen. Então acho que o que antes você tinha um prêmio de múltiplo por fazer parte do grupo Cosan, acho que você teve um de-rate para um desconto de múltiplo por fazer parte do grupo Cosan. A gente acha que o case aqui da Rumo é um case muito bom, com muita qualidade, então acho que esse desconto não é merecido. Ficou para trás, e a gente acha que vai começar a realizar um momento operacional mais interessante, tá? Então lá volta a entrar aqui no portfólio esse mês. Falando aqui um pouquinho de Vibra, a ideia é trazer a cada mês falar com um pouco mais de detalhes de algum case. Então a Vibra setor de distribuição de combustíveis. Reparem que ela vem conseguindo crescer o seu EBITDA por metro cúbico ano após ano. Principal market share no setor, tá? Um setor relativamente bem concentrado, 3 players têm um pouco mais de 55% de market share, mas é um setor que sofre muito com fraudes fiscais e com informalidade, tá? E parte da nossa tese é justamente essa. A gente está começando a ver o ambiente competitivo do setor mais favorável. O governo, nessa necessidade de aumentar a arrecadação, está sendo muito parceiro, tentando fechar as janelas de fraudes e janelas de formalidade. Então, a gente selecionou aqui 4 grandes temas, tá? Sonegação de impostos, PIS, COFINS e ICMS. PIS e COFINS, hoje, no diesel, é coisa de R$350 por metro cúbico. Isso é mais do que a receita bruta das distribuidoras. Na gasolina e PIS, COFINS é R$790. Em etanol, 240. Então você teve aqui em 2022 a LC 192, onde você teve a monofasia, ou seja, o imposto é arrecadado na primeira etapa da cadeia, lá na refinaria. O imposto, isso para os produtos diesel, GLP, querosene, GNV. A LC 194 estendeu para gasolina e etanol anidro, e a LC 214 estendeu para etanol hidratado, resolvendo em grande parte esse problema de sonegação em PIS e COFINS. O ICMS ainda segue sem solução, mas a gente já sabe, com a reforma tributária, ele passa a ser também um imposto monofásico, tá? Então a regularização ao nível de impostos, a janela para fraudes vai ser muito reduzida, quiçá eliminada. CBIOS, a Vibra gastou R$1 bilhão por ano nos últimos 2 anos, coisa de 20% do seu EBITDA, e tem muita distribuidora pequena que simplesmente não comprava. Você teve agora um decreto em 2025 que
transformou não comprar CBIOS, essa fraude, em um crime ambiental, e o crime ambiental no Brasil, a gente sabe que tem penas extremamente fortes, tá? Um dos segmentos que tem uma pena mais forte, e com isso nossos cross-checks indicam que essa fraude está encerrada. A biodiesel aqui também é uma janela que você tem para fraudes. O decreto 12.437 de 2025 endureceu multas, modificou formas de intimar, e ainda tem espaço para melhorar, mas já começa a fechar um pouco essa janela, assim como em NAFTA, tá? Essas duas aqui ainda são janelas que a gente percebe que o mercado ainda atua em termos de fraudes, mas começam a fechar. A nossa percepção é que o ambiente competitivo tende a ficar cada vez mais melhor, tá? Fechando ali as potenciais de fraude, tá? Então, qualitativamente, a gente vê o mercado de combustíveis melhorando. Quando a gente olha aqui para margens, poxa, o ROIC aqui das três empresas ainda, por mais que tenha melhorado, ainda são patamares relativamente baixos, tá? Tem espaço para melhorar, sendo a Fibra a única empresa que conseguiu agregar a margem para além do que seria a inflação. É verdade que ela tem uma base muito baixa aqui, tá? Mas, por exemplo, se a Ipiranga fosse repetir a margem de 2016 inflacionada, seria 194. Então, nossa percepção é que a margem do setor, quando o setor for convergindo para mais formalidade, tende a ser uma margem maior. Quando a gente olha aqui múltiplos da empresa, a gente está vendo aqui na nossa conta 3 bi 100 de lucro, a gente estima R$180 por metro cúbico de margem, EBITDA, um PI na casa de 7,8 vezes, tá? O endividamento aqui da Vibra fez um pico aqui em 2025, mas por conta da aquisição dos 50% que ela não tinha da Comerc, mas você tem uma forte desalavancagem para acontecer, consequentemente aumento de pagamento de dividendos ao longo dos próximos anos. Uma outra forma de ver é nesse lucro aqui, nesse PI de 7,8 que a gente estima para 2026, não tem quase nada de lucro da Comerc. Comerc custou 6 bilhões de reais. Se a empresa vendesse ela hipoteticamente por 5 bi com algum prejuízo, você poderia distribuir 20% para os seus acionistas sem que o seu PI aumentasse, tá? Porque o teu lucro aqui de Comerc ainda é muito baixo. Por outro lado, se você não vender, acho que o lucro da Comerc, a Comerc gera muito caixa, o lucro da Comerc vai aumentar ao longo do tempo, consequentemente o teu PI e com a própria geração de caixa da Vibra também tende a melhorar. Então é um valuation barato, bastante geração de caixa, dividend yield atrativo, qualitativamente em um ambiente competitivo, em um ambiente de mercado que está melhorando a olhos vistos, tá? Então é isso que nos atrai aqui no case de Vibra, papel resiliente, defensivo, com todas essas características juntos que nos agrega uma posição relevante, acho que nosso 5,75% no valor, nossa terceira maior posição. Só colocando aqui também o fluxo year to date, 5 bilhões de reais de investidores estrangeiros entrando aqui em junho, já completa aqui alguma coisa como 26 bilhões de reais no ano, tá? Lembrando que até meados de abril chegou a zerar, tá? Então esse movimento veio muito forte após meados de abril. Por outro lado, fundos de ação segue muito negativo. Estamos chegando aqui a mais de 40 bilhões de reais de resgate. É uma pena, a bolsa subindo. Eu acho que você tem uma dinâmica muito boa para acontecer nesses próximos 2025, 2026 para a bolsa, mas infelizmente o nosso acionista local não está pegando isso, tá?
Por outro lado, recompra das empresas em um patamar elevado, 8,5 bilhões de reais já recomprados nesse ano, nesse primeiro semestre. Aqui eu já mostrei, isso aqui eu já tinha mostrado no call anterior, mas basicamente mostrando como a dinâmica de resultado microeconômica das empresas tem ido bem, tá? Mediana ex-commodities, a nossa carteira tem crescido aqui 14,5%. É isso que eu tenho para dividir com vocês hoje. Qualquer dúvida, eu me coloco à disposição. Muito obrigado.